Queria saudar todos com a paz do Senhor. Algumas perguntas elas surgem e nos leva muitas vezes a tentar buscar um entendimento melhor do que de fato é um culto racional. Se eu estou da maneira correta dentro da casa do Senhor, adorando o Senhor. E Romanos 12 traz uma referência sobre culto racional. E a pergunta que surge é: o que é um culto racional? Quando eu estou tendo um culto racional dentro da casa do Senhor? Quais os requisitos básicos para considerar que o meu culto é um culto racional? E essa pergunta a gente precisa de fato entender na raiz da própria pergunta. Culto racional é um culto com razão. Razão em quê? Razão em quem eu estou adorando. Quando eu vou para a casa do Senhor, tenho que ir para a casa do Senhor com base naquilo que o grande salmista Davi, recitando os salmos, ele deixa de uma forma bem clara: alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, ir à casa do Senhor, que é o primeiro passo, não é um momento de tristeza, é um momento de alegria. E eu não posso apenas buscar essa felicidade quando eu estou na casa do Senhor. Essa felicidade tem que começar quando eu estou em casa, me organizando, me arrumando para ir para a casa do Senhor. Então é uma alegria nos prepararmos. Mas é como então estar na casa do Senhor? Então o culto racional parte-se do princípio que é um culto com razão, mas não só com razão. Eu preciso no meu culto não me preocupar com as coisas que fora ficaram. A minha mente, o meu coração, a minha alma, o meu espírito tem que estar voltado ao Senhor. Então, na casa do Senhor, eu preciso estar ligado ao trono da graça. Eu tenho que adorar o Senhor. Eu não posso me preocupar com as contas que ficaram em casa. Eu não posso me preocupar com a despensa que muitas vezes não está suprida na minha casa. Eu tenho que estar lá com um único propósito: adorar o Senhor. E adorar a Ele não por aquilo que Ele pode fazer. Bem verdade que tudo Ele pode fazer. Mas o culto racional é, acima de tudo, adorar o Senhor por aquilo que Ele já fez. Muito mais é aquilo que Ele já fez com relação daquilo que Ele pode fazer. Ele pode fazer todas as coisas? Pode. Mas se hoje nós temos o privilégio de estar na casa do Senhor, é porque Ele já fez por mim e por você. Então o culto racional é um culto com razão. É um culto onde eu não me distraio com as coisas do mundo, onde eu não me distraio com as coisas que ficaram em casa, com as coisas externas à casa do Senhor. Então é um culto em que tem dois processos. O processo é primeiro eu falar com o Senhor. Falar com o Senhor através dos louvores, falar com o Senhor através das saudações, Então todo esse contexto também está dentro do culto racional. Mas o culto racional é quando eu entendo que ele tem que ser completo. Ou seja, não é eu só chegar na casa do Senhor e ouvir um louvor e ir embora para casa e achar que eu estou prestando um culto racional. Não. É eu ir para a casa do Senhor e entender que há os hinos congregacionais, há as saudações, há um momento de ofertar na casa do Senhor. Então, quando eu falo de oferta, a oferta também representa este culto racional. É um culto em que eu entendo que ofertar na casa do Senhor é um dever também do cristão. E é um momento muito importante. Muitos deixaram de tratar o momento de oferta na casa do Senhor como um momento importante. Muitos até tiraram do culto. Mas o momento de ofertar na casa do Senhor é um momento muito importante dentro desse culto racional. Então o culto racional ele tem que ter louvor, ele tem que ter oferta e tem que ter adoração. A minha adoração, ela tem que estar dentro desse culto racional. E o que mais? Sacrifício. Não sacrifício de animais como havia no passado, não. Mas o sacrifício do nosso corpo, sacrifício vivo. É eu recusar as ofertas do mundo, é eu recusar aquilo que poderia me atrair naquele dia, naquele contexto de culto, num dia marcado, e eu abandonar tudo isso para estar na casa do Senhor, na presença do Senhor, porque Ele tem nos dado fôlego de vida, Ele tem nos sustentado, a mão do Senhor não está encolhida, mas a mão do Senhor está estendida sobre o seu povo. Então entender tudo isso e estar na casa dEle para ser grato. Culto de agradecimento, culto de gratidão. Então o culto racional tem que ter louvores,
tem que ter testemunho, tem que ter adoração, tem que ter oferta e tem que ter sacrifício. Mas muito mais, tem que ter a pregação da palavra. Tudo isso, nada disso na realidade seria o suficiente se não houvesse a pregação da palavra. Então a pregação da palavra tem que ter, eu tenho que almejar por isso, eu tenho que desejar a isso, né? Eu tenho que estar pronto, eu tenho que estar preparado, eu tenho que estar focado nisso. E no momento da palavra, muitos se distraem, muitos violam o culto, né? Com telefones que hoje nós vemos, com WhatsApp, com Facebook, com Instagram, com tantas coisas, e deixa de prestar o seu culto racional. Então é o culto com razão, é o culto com entendimento. Quando eu tenho entendimento do porquê eu estou ali e a quem eu estou adorando, isto é um culto racional. E quando deixa de ser um culto racional? É quando eu estou ali, fisicamente, mas a minha alma, o meu espírito, a minha mente, o meu coração está distante. Se o meu coração não está presente, se o meu corpo, somente o meu corpo está ali, eu estou no lugar certo, mas com a motivação errada. O que me move está ali é totalmente errado. Então eu não posso estar na casa do Senhor com pensamento errado, com pensamento muitas vezes de ganhar algo, de conquistar algo, e Ele pode nos dar tudo, mas o nosso sentimento tem que ser adorar o Senhor, servir ao Senhor, né? Prestar a Ele o nosso culto com entendimento e com razão, e aí sim eu estarei prestando um culto racional. Que possamos a cada dia ter esse desejo em estar na casa do Senhor. Que possamos a cada dia entender o quão importante é estarmos na casa do Senhor. Muitos têm deixado de viver esse momento. Muitos têm deixado de participar dessa coinonia com irmãos, porque eles dizem que eles são a igreja e que podem em qualquer lugar cultuar o Senhor. E de fato podem, mas não fazem como devem. Então, estar reunido, assembleia, reunião, coinonia, né? É ali, ó, eclésia, reunião. Nós temos que estar juntos, né? Porque uma saudação de um irmão pode nos fortalecer. O testemunho de um irmão pode nos fortalecer. A pregação da palavra do Senhor pode nos fortalecer. Então que possamos estar sempre na casa do Senhor, com a nossa mente, com o nosso coração focado no Senhor. Enquanto isso estiver acontecendo, estaremos prestando um culto racional. E o meu culto racional não me dá legalidade de forma alguma de terminar o culto e eu simplesmente começar a avaliar o culto. E é isso que acontece. Porque muitos daqueles que não prestam culto racional saem do culto dizendo que o culto não prestou, que a palavra não prestou, que os louvores não foram bons. Mas aí a pergunta deveria ser: eu prestei um culto ao Senhor como deveria? Né? Eu louvei ao Senhor como deveria? Eu adorei ao Senhor como deveria? Né? Eu estava na casa do Senhor como eu deveria estar? Né? Eu me entreguei como sacrifício vivo como deveria me entregar? A pergunta que deveria ser feita era essa, mas muitos não. Muitos criticam o culto porque deixaram de prestar um culto racional. Então busque no Senhor entendimento, adore ao Senhor em verdade, adore ao Senhor com seu corpo, sua alma e seu espírito. Tricotomia, que esses três sejam um na adoração ao Senhor. E assim estaremos prestando um culto racional por tudo aquilo que Ele já fez e ainda mais irá fazer, porque não há apenas 2 horas reservadas para mim e para você, mas há uma eternidade nos esperando. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo fale mais a cada coração e que nas oportunidades que se seguirão, possamos estar na casa do Senhor 100%. 100%. Nós nunca vamos ver uma igreja 100%, porque a igreja é dotada de pessoas, e pessoas são falhas, homens são falhos. Se você procura um ambiente sem problema, a igreja não é esse ambiente, porque a igreja tem problema. Mas nós servimos a um Deus que é fiel, a um Deus que é justo, a um Deus que é santo. Então que possamos estar olhando para Ele. Enquanto estaremos olhando para Ele, não vamos ser decepcionados. Então, que Deus os abençoe na pessoa do nosso amado Senhor Jesus Cristo e que o Espírito Santo de Deus possa falar mais a cada coração. A paz do Senhor e fiquem com Deus.